eu tenho um circuito composto por 2 estágios de amplificador operacional. Mas além desses 2 estágios de amplificador operacional, eu tenho basicamente resistores gerando uma queda de tensão, gerando uma divisão da tensão, esse é o primeiro ponto. E além disso, eu tenho um segundo estágio onde a gente vai cair numa situação, né, diferente da que a gente já avaliou até o momento. Que a gente vai ter 2 fontes de alimentação. Isto é, desculpa, vou falar de uma forma mais correta. Nós vamos ter 2 sinais de entrada, porque os sinais de alimentação do amplificador operacional, do circuito com amplificador operacional, ele foi omitido. Eu não sei se esse amplificador operacional ele é alimentado com dual supply, com single supply, com mais e menos 12, mais e menos 18, mais e menos 15, enfim, eu não sei. Contudo, eu não preciso me preocupar com isso. Mas no segundo estágio, a gente vai cair numa situação em que a gente tem 2 sinais de tensão aplicados num amplificador operacional que não é o somador, que até então a gente já falou do somador, que eu posso ter 2, 3, 4, 5, N sinais aplicados à entrada, e dessa forma a gente conseguir somá-los, né, e produzir na saída o resultado da soma e do ganho individual de cada entrada. Agora, primeiro ponto aqui, vou pegar aqui, ó, então, a minha entrada, ela vale 20 volts. Então, eu vou vir aqui, ó, escrever aqui a tensão de entrada, vou chamar de V1. É uma outra forma da gente, talvez, melhorar, né, essa questão da organização de identificação das informações. Então, V1 vale 20 volts. E o que que eu tenho? Eu tenho o resistor R1, o resistor R2 e o resistor R3. O que que eu quero encontrar nesse momento? Eu quero encontrar essa tensão nesse ponto aqui, ó. Eu vou chamar de V2. Então, essa tensão aqui eu chamei de V1. Eu quero encontrar a tensão desse ponto. Mas o que é a tensão desse ponto? É a queda de tensão nesse resistor aqui, VR3. Então, eu posso dizer que o V2 é igual VR3. E vale quanto? Eu não sei. O detalhe é que a impedância de entrada do amplificador operacional ela é muito alta. Então, a impedância de entrada, o Z, vamos chamar aqui de amplificador OP1, que é o amplificador operacional 1, e esse aqui é o OP2. O Z do OP1 tende, a impedância de entrada, né? Tende a um valor muito alto. Tende ao infinito, né? Um valor muito alto. Então, essa derivação aqui, ó, ela não vai sofrer influência da entrada do amplificador operacional. Então, meramente, eu tenho um divisor de tensão de 3 resistores. Eu tenho 20 volts aplicado em R1, em R2 e em R3. E o que que eu quero encontrar? Eu quero encontrar V2. Mas para encontrar V2, o que que eu preciso? Para encontrar V2, eu preciso, basicamente, de encontrar a tensão VR3. Essa tensão aqui, VR3. Certo? Então, o que que eu vou fazer? Regra do divisor de tensão. V2, ou VR3, vai ser igual a tensão total, V1, vezes o valor da resistência que eu quero encontrar a tensão, nesse caso R3, dividido pela soma das 3 resistências da malha, R1, R2 e R3. R1 mais R2 mais R3. Então, a tensão V2 vai ser 20, substituindo os valores, né? Vezes R3, 4K, dividido por 4K mais 0,2K, que é 200 ohms, a mesma coisa, só uma forma de escrever, mais
0,8 ohms. Quilo-ohms, desculpa. Certo? 800 é a mesma coisa de 0,8K. 200 é a mesma coisa de 0,2K. Então, dessa forma, o meu V2 vai ser, né, 2 vezes 4, 8. 80K dividido por 4 mais 0,2 mais 0,8. 0,2 com 0,8, 1K. Mais 4, 5. Então, dessa forma, nós podemos dizer, né, que o V2, o valor de V2 vai ser igual, o K eu corto com K, 8 dividido por 5, desculpa, 80 dividido por 5, se eu pegar aí, se eu multiplicar por, vamos fazer aqui na calculadora, 80 dividido por 5, dá 16, tá mais fácil aí, 16 volts. Então, eu tenho uma entrada de 20. Eu poderia usar outra forma para chegar a essa reflexão, sem fazer muito cálculo. Eu tenho 20. Eu tenho 4K. 800 mais 200 é 1K. Então, eu tenho 1K em série com 4Ks. Então, eu tenho 1/5 da tensão aqui em cima e 4/5 da tensão em R3. Se eu tenho 4/5 da tensão em R3, o que é 4/5 de 20? 4/5 de 20 são 4 partes de 5. Como se eu pegasse 20 e dividisse em 5 partes. Então, são 4 partes eu pego. Então, na verdade, é 16. Então, faz sentido. Né? Você pode, nesse caso, fazer direto, ou você pode fazer a matemática básica aqui. Né? Sentiu insegurança? Joga no divisor de tensão, não tem erro. Ah, eu não quero jogar no divisor de tensão. Existe outra forma de fazer? Existe. Mais trabalhosa, mas existe. O que você pode fazer? Você pode pegar 800 mais 200 mais 4K, vai dar uma resistência equivalente de 5 kΩ. Você pega 20, divide por 5 kΩ. Aí você vai encontrar a corrente, que vai dar 4 mili. Com a corrente é uma só. Eu estou considerando que aqui, ó, para corrente não tem caminho, não tem dreno de corrente, porque a impedância do amplificador operacional é infinita, impedância de entrada. Então, 4 mili vezes 4K vai dar 16 volts. Então, esse seria um outro caminho. Nesse caso, você precisaria fazer 2 cálculos, né? Com o divisor de tensão, você faz um apenas. Beleza, então achamos V2. Então, eu sei que V2 vale 16 volts. Qual que é o próximo passo? Encontrar a tensão V3, que é na saída, tá vendo? A gente está fazendo por etapas, que é na saída desse primeiro estágio de amplificador operacional. Agora, o que está acontecendo aqui? Aqui eu coloquei um circuito para a gente refletir. Essa configuração que eu não mostrei em momento nenhum, uma configuração dessa, do amplificador operacional com uma realimentação negativa com resistor, e sem um resistor aqui por terra. Então, nesse caso, é como se a gente tivesse um resistor aqui, ó, desse ponto para o terra, com o valor de resistência infinito para o terra. Não existe nada aqui ligado. Então, nesse caso, se a gente considerar que o não inversor, o sinal está entrando na entrada não inversora. A equação do não inversor é Vout vezes VI vezes o ganho. O que é o ganho? 1 mais a resistência de realimentação dividido pela resistência que está para o terra. Quanto que vale a resistência de realimentação? A resistência de realimentação que vale 220. Então, nós teríamos 220 dividido pelo RI. Quanto vale o RI? Infinito. É como se... Aqui não existe resistência. Essa resistência aqui, ela é só representativa. Eu desenhei aqui só para representar. Não existe resistência nesse ponto aqui. É como se fosse uma resistência imaginária, mas é como se fosse uma resistência de um valor infinito.
né? Por quê? Porque não tem caminho para o terra. Então, qualquer coisa dividido por um valor tendendo ao infinito vai dar quanto? Zero. Zero ohms. Então, 0 mais 1 é 1. Então, o que eu estou querendo te mostrar? Eu estou querendo te mostrar que esse segundo estágio aqui, ó, nada mais, nada menos do que um buffer. Isso aqui é um buffer. E o que o buffer tem a oferecer? O buffer, ele vai te oferecer um ganho unitário. Um ganho de tensão unitário. Então, quanto que vale o V3? 16. Porque o V2 vale 16, o V3 vale 16. Agora, vamos dizer, entrou numa parte mais interessante. Esse estágio aqui, ó, é o estágio onde nós temos um amplificador não inversor, né? Aqui eu tenho não inversor. Esse não inversor que eu tenho aqui, eu vou redesenhar para ficar mais fácil, né? Vamos pegar aqui, deixar ele mais aqui. Eu basicamente, ó, eu tô com um circuito dessa forma. Aqui, eu vou chamar de V3, eu tenho 16 volts. Aqui eu tenho uma resistência para uma outra fonte de 4 volts, que é essa fonte aqui, ó. E aqui eu tenho a realimentação. Estou redesenhando o circuito, só para a gente entender aqui melhor essa configuração, né? Da forma que foi montada aqui. Então, aqui seria essa tensão aqui, eu vou chamar de V4. V4. Aqui eu tenho V4. Eu quero encontrar V4. Eu tenho V3, 16, e tenho V4, que é a saída. Aqui vale 2, e aqui também vale 2. Beleza. Aqui, como é um caso onde eu tenho duas fontes, eu tenho uma fonte aqui para o terra, em relação ao terra, V3, de 16, eu tenho uma outra aqui, V4. Aí aqui a gente usa superposição. É a forma mais fácil. Teorema da superposição. O que diz o teorema da superposição? O teorema da superposição, ele diz que quando a gente tem N fontes envolvidas no circuito, a gente pode escolher uma fonte. Se as outras fontes forem fontes de tensão, eu desligo elas, eu abro elas, né? Eu basicamente, desculpa, se elas forem fontes de tensão, eu curto-circuito elas. Se forem fontes de tensão, então eu anulo elas, curto-circuitando. E eu faço análise para uma fonte. Terminei a análise para uma fonte, eu passo para análise para a segunda fonte. E as outras fontes envolvidas, eu curto-circuito elas. Depois eu passo para a terceira fonte, faço análise apenas considerando a terceira fonte. E as outras fontes envolvidas, eu curto-circuito elas. Isto é, se forem fontes de tensão. Se forem fontes de corrente, eu abro elas. Então, como que eu anulo uma fonte de tensão? Eu curto-circuito. Como que eu anulo uma fonte corrente? Eu abro ela. Então, eu anulo a influência delas, né? Eu estou comentando. Então, nesse caso, basicamente, eu vou analisar, fazer uma análise por uma primeira situação, para uma fonte, e vou ignorar a segunda fonte. Depois, e aí eu acho o valor da tensão de saída, considerando a primeira fonte. Aí eu inverto. Eu faço uma segunda análise, considerando a segunda fonte, ignorando a primeira. E acho um outro valor de saída. E aí depois eu pego esses dois valores de saída e somo. Nesse caso aqui, eu só tenho duas fontes. Mas eu poderia ter 10 fontes, 20 fontes. Entendeu? E aí eu tenho que analisar
fazer essa avaliação individual para cada uma das fontes. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou chamar de V4 linha. O que é o V4 linha? O V4 linha é a situação onde eu tenho V3 apenas e essa tensão de 4 volts, que eu nem dei nome para ela, a gente vai curto-circuitar ela. Então, é como se a gente viesse aqui, ó, e curto-circuitasse essa tensão. Só que eu tenho que lembrar que o V4 é uma fonte. Por ser uma fonte, esse curto-circuito aqui ficou no lugar errado. Tem que curto-circuitar a fonte. Aí eu vou desenhar a fonte aqui para desenhá-la de verde mesmo. Então, é como se eu tivesse aqui, ó, vou desenhar uma bateria representando a fonte. Aqui eu tenho mais, aqui eu tenho menos, 4 volts. Então, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo isso aqui. Vou estar curto-circuitando. Então, essa é a primeira situação aqui, ó, V4 linha. O que eu tenho nessa situação? V3, 16 entrando na entrada não inversora. Um resistor de realimentação e um resistor por terra. Então, para essa primeira situação, eu tenho um amplificador inversor. Nesse caso, do amplificador inversor, eu tenho a tensão de entrada, 16 vezes. No amplificador inversor, o ganho é 1 mais o resistor de realimentação, que é 2, dividido pelo resistor por terra, que também é 2. Então, nessa situação, eu vou ter 2 dividido por 2, 1, mais 1, 2, vezes 16. Então, V4 linha vai me dar 32 volts. Então, tá aí, Esse 32 volts. é não inversor, né, professor? Não inversor, perfeito. Se eu falei inversor, eu me equivoquei. É não inversor. Porque o sinal aqui, Murilo, ó, é aplicado à entrada não inversora. É não Sim. inversor. Ok, obrigado. Então, para essa primeira análise, então, eu tenho 32. Agora, eu vou para a segunda análise. Seria o V4, duas linhas. O V4, duas linhas, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Vou apagar esse curto-circuito. Não tem ele mais. E aí, eu vou fazer o curto-circuito na outra fonte. Aqui, ó, é como se eu tivesse uma fonte, que seria representada por uma bateria, por terra, né? Mais e menos, de 16 volts aqui, ó. 16 volts. Aí, o curto-circuito, ó, ele seria aqui. Antes, eu fiz o curto-circuito na fonte 1, agora eu estou fazendo o curto-circuito na fonte 2. Nesse caso, eu tenho uma fonte de 4, sendo aplicada a entrada inversora, com uma realimentação na inversora e um resistor de entrada. Esse circuito aqui, ó, então, o V4, duas linhas, ele está considerando um inversor. Ah, é, porque eu tinha escrito aqui, né? Perdão, agora que eu vi. Aqui, ó, é não inversor. O V4 linha é não inversor. E esse aqui, sim, é um inversor. Tinha ficado incorreto ali. Eu escrevi a equação do não inversor, mas eu tinha descrito como inversor, né? Então ficou fácil. Aqui, a tensão de entrada agora é quanto? 4. 4 vezes o ganho. Qual que é o ganho do não inversor? O ganho do não inversor é menos 2K dividido por 2K. 2K dividido por 2K, 1. Vezes menos, né? Menos 1. Vezes 4, menos 4 volts. Menos 4 volts. Então, tá aí. Eu encontrei o V4 linha e o V4 duas linhas. E o que é a superposição? É a interação da influência de cada fonte de forma individual. Então, o V4 agora vai ser o quê? A tensão de saída. O V4 linha mais o V4 duas linhas. Então, nesse caso, nós temos 32 mais menos 4. Então, na saída, eu vou ter quanto? 28 volts. Então, na saída mesmo, eu vou ter 28 volts. Então, nesse ponto aqui, ó,
no V4, eu tenho 28 volts. Beleza, qual que é agora a etapa final? Ao invés de pedir o valor da tensão de saída, foi pedido o valor da tensão no resistor R7. Qual que é a tensão no resistor R7? É a tensão desse ponto em relação ao ground, ao 0 volts. Que é a tensão desse ramo dos dois resistores aqui. Então, nesse caso aqui, eu tenho a saída V4 28 e um arranjo de duas resistências. Para ficar mais fácil, eu vou redesenhar. Para ficar mais fácil da gente entender aqui o arranjo. Então, eu vou pegar aqui. Eu tenho, então, uma tensão de saída, que seria o V4, igual a 28 volts. Eu tenho uma resistência. E aí eu vou encontrar mais duas resistências em paralelo. Essas duas aqui, elas estão em paralelo. O que é o conceito de paralelo? Dois pontos em comuns, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho um K. E de cá eu tenho um K. E aqui eu tenho 2K. Beleza. E o que eu quero encontrar? Eu quero encontrar o valor dessa tensão. Ele chamou aqui, ó, de VR7. É claro, VR7 aqui é igual ao VR8. Esse resistor aqui é o R8 e esse resistor é o R7. Então, eu posso dizer que o VR7, por estar em paralelo, é igual ao VR8. Quais opções que eu tenho? Aqui eu tenho mais de uma opção. A opção que eu acho mais viável é jogar na regra do divisor de tensão. Veja, eu tenho uma resistência equivalente aqui, ó. Essas duas resistências. Essa resistência equivalente. Duas resistências de 1K em paralelo, não precisa nem fazer cálculo, né? A resistência equivalente vale a metade, 0,5 kΩ. Ou, em outras palavras, 500 ohms. Então, é como se eu tivesse uma resistência de 2K em série com 500. Qual que é a tensão que eu quero achar? VR7. E o que é VR7? É a tensão na resistência de 500, na resistência equivalente. Regra do divisor de tensão. Tensão total, V4, vezes o valor da resistência em que eu quero encontrar a tensão nos seus terminais. No caso aqui, é a resistência equivalente. Eu vou chamar de VREC. REC, dividido pelo somatório das resistências, que nesse caso vai ser o R9, que é o resistor de 2K, mais a resistência equivalente está em série. Então, o VR7 vai ser 28 vezes 0,5K, que é 500 ohms, dividido por 2 mais 0,5, 2,5. Então, fazendo essa matemática, o VR7, que é realmente a tensão de saída, 28 vezes 0,5 dá 14. 14 dividido por 2,5 vai me dar 5. O K eu corto aqui, ó. O K eu corto 5,6. 5,6 volts. Então tá aí. A resposta final desse exercício é 5,6. Se fosse me pedida a corrente nesse resistor, seria 5,6 dividido por 1K, né, que vai dar 5,6 miliamperes. Se tivesse pedido a corrente no resistor do lado, ia ser a mesma coisa, porque os resistores têm resistência igual e a tensão deles, do resistor R7 e do resistor R8, né, desses dois resistores aqui, ó, a tensão é a mesma, porque eles estão em paralelo. Certo? Então, assim, um exercício que pode parecer complexo, mas não é complexo. Se você está fazendo os exercícios, está gastando um tempinho aí para quebrar a cabeça e entender aí as configurações básicas e usar os recursos básicos aqui que a gente aprendeu até o momento, lei de Ohm, lei de Kirchhoff, a questão, o que teve de novo aqui, de adicional, foi teorema da superposição, que também é simples, vocês viram, é um teorema simples.
O negócio é organizar as informações para que você não erre nenhum cálculo matemático, né, e nem nenhuma análise. Porque errou lá no início, você vai arrastar o erro para todo o exercício e o exercício vai ficar incorreto. Esse tipo de circuito aqui, gente, dá para simular no Proteus, viu? Simula e funciona bem. Pode montar lá no Proteus, que o Proteus vai te dar um valor muito próximo, né, do valor teórico, né, do valor aqui que a gente considera aqui nos cálculos matemáticos, aqui na teoria. Principalmente se você usar um amplificador operacional ideal. Se você digitar op-amp lá na biblioteca do Proteus, você vai encontrar o amplificador operacional ideal.